Ô, Dumas, sem mais delongas, né? Vamos começar falando desse cenário aí do plano de contingência. O governo anunciou com regras que devem ser colocadas ali fora do arcabouço fiscal, mas o que tem chamado a atenção, e o que sempre chama a atenção, é que é um programa amplo, um programa extenso e um programa que não mostra uma porta de saída, né? E como tantos outros que a gente viu aqui no país, que tende à perenidade. Como que você está avaliando esse cenário e os pontos sensíveis, né, de colocar para rodar um programa sem saber quando que as empresas vão sair dele? É como você bem colocou, Felipe, nada mais perene do Brasil do que uma medida temporária. Eu tenho receio de que essa medida temporária, mesmo que com um arrefecimento da guerra comercial, possa piorar as contas públicas. Por exemplo, uma linha de crédito de 30 bilhões para os mais afetados com juros subsidiados. Adiamento de impostos. Perdão. Ressarcimento de créditos tributários. Veja, o resultado no superávit primário não é muito grande. É de 9,5 bi, isso não passa de 0,05% do PIB. Não é muito grande, mas o governo poderia usar esse espaço no arcabouço fiscal. É por isso que o arcabouço fiscal tem intervalo de tolerância. Agora, ele fica tirando tudo que é intervalo de tolerância e colocando como fora do arcabouço fiscal, acaba afetando a credibilidade e a curva de juros subindo. E tem um outro ponto, por exemplo, esse programa aí, ele busca, além de outras coisas meritórias, vamos dizer assim, comprar bens para merenda escolar, hospital, etc., compras governamentais, drawback, suspensão de impostos para a compra de insumos usados na exportação para 1 ano, mas a contrapartida da manutenção de emprego é difícil. No final das contas, as empresas vão ter que pagar mais juros a despeito de ser subsidiado e manter um emprego. Então fica complicado para as empresas. A manutenção de emprego, às vezes, pode custar muito mais caro do que esse imposto que provavelmente, ou melhor, essa taxa de juros subsidiada vai custar para quem está precisando dos recursos. Os setores que mais precisam são aqueles setores que ficaram fora da lista, principalmente as frutas, manga, uva, açaí, que são perecíveis. Agora, tem um ponto aí também, que nesse meio da conversa, o governo parece que jogou a toalha. É importante abrir novos mercados. Por exemplo, você vai abrir novos mercados para o café, é importante conversar com a Arábia Saudita, com o Kuwait, com a Argélia. E, se a gente estiver falando de carne bovina, que os Estados Unidos precisa pelo menos 10% da nossa carne bovina, nós poderíamos... E outra, eles compram da Austrália, compram do México, que é o boi em pé, e compra do Canadá, mas nós vendemos carne industrial. É importante também abrir mais mercados na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, no Egito, na China e no Japão. Então é importante que essa negociação continue, porque senão essa ajuda vai virar uma ajuda como do Covid e do Pronamp. Acaba ficando uma coisa perene, e não pode ser perene. Infelizmente, capitalismo é isso. A antítese do capitalismo é a estabilidade. Vamos ajudar, mas tem que ter um prazo para começar e terminar. Se por acaso o cenário macroeconômico dos Estados Unidos, o Brasil, ficar determinado que essas tarifas vão ficar em 50%, ora, eu não posso ajudar um setor eternamente. Não é isso que estamos esperando. Esperamos que nós consigamos abrir terceiros mercados e botar alguma coisa, como carne bovina, café, frutas, dentro da lista de isenção para minimizar esse impacto fiscal. Tanto isso é verdade que o impacto fiscal
Não agradou que a ponta longa da curva de juros ontem, ela chegou a dar uma subida. Então, é como eu sempre digo, você quer gastar mais, mas não tem nada para cortar. Não, eu vou tirar do arcabouço fiscal. Gente, não adianta tirar do arcabouço fiscal e falar que atingiu o arcabouço fiscal. São medidas emergenciais, é por isso que você tem um intervalo para atingir o arcabouço fiscal. E na minha estimativa, o déficit primário, colocando tudo, precatórios, não vai ficar em 0,25. Não adianta o governo falar que o superávit primário, o déficit primário vai ficar em 0,25, que ele tende a ficar em 0,709. 0,709, o custo de carregamento da dívida de 7%, menos um crescimento econômico de 2%, leva uma trajetória explosiva da dívida pública. Não estou dizendo que o culpado disso tudo é o 9,5%, o 9,5 bilhões de reais, mas isso prejudica a credibilidade do arcabouço fiscal. Qualquer emergência fica fora do arcabouço. Ora, eu tenho uma emergência na minha vida, isso não vai ser meu gasto? Isso vai ser meu gasto, eu preciso poupar de algum lado. O governo não enxerga isso. É tudo que está absolutamente dentro do planejamento, entra no arcabouço. O que está fora do planejamento fica fora do arcabouço. Que corte algumas despesas. Que corte algumas despesas, algumas emendas parlamentares. Porque senão o arcabouço fiscal, de novo, acaba entrando água e ninguém mais se importa com essa história de que nós vamos atingir um déficit buscando o bottom do intervalo de 0,25%. 0,25% já está abandonado pelos economistas. É entre 0,7% e 0,9% do PIB de déficit primário, Felipe.